Boa noite, professor. Aqui quem fala é o Igor Ferreira e eu, juntamente com minha equipe, iremos apresentar o trabalho para o senhor. A minha equipe é composta por mim, o José Augusto, o Luca Proença, o Sérgio Felipe, a Thaís Moura e o Ian do Carmo. E nós iremos falar sobre a NBR 14.565. Ela fala sobre o cabeamento estruturado para edifícios comerciais e data centers. Nós iremos falar um pouco sobre o que é e onde é empregado e algumas consequências de como não é, de quando não é respeitado a norma. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é. O cabeamento estruturado é um conjunto de cabeamento de dados para comunicação que segue uma organização especificada por normas, que é a norma que que nós iremos falar sobre ela, né? E padrões, onde deve ser adotado por empresas e quando não é respeitada pode ocasionar multas e até responder por crimes, né? Aqui eu peguei essa fotinha aqui do antes e depois de uma empresa que presta serviço para organizar, né? Isso aqui é um cabeamento não estruturado, né? E esse aqui é um cabeamento estruturado. E agora o próximo integrante irá falar um pouco mais sobre. Agora eu vou falar sobre o que é o cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado, também conhecido como CSE, ele é um sistema muito utilizado em edifícios para conectar cabos, condutores, conectores e dispositivo de uma rede de telecomunicação, por exemplo. Ele é uma estrutura muito importante para que a conexão com a internet, o telefone, seja bem facilitada em um prédio. Igual, nessa foto aqui, por exemplo, eu coloquei um cabeamento estruturado e um cabeamento desestruturado, como assim dizer. Dá para perceber que o cabeamento estruturado, a maior diferença dele é a organização dos cabos, que com essa organização aumenta muito mais a otimização da rede e a qualidade de toda a estrutura. O sistema de cabeamento estruturado, ele é muito utilizado em empresas que têm um data center, como esse da foto, por exemplo, que são centro de processamento de dados, mas ele pode ser utilizado em qualquer condomínio, edifício, empresa que precisa de diferentes caminhos para uma mesma estrutura de cabos, porque dessa forma eles conseguem estabelecer uma comunicação entre esses cabos de forma organizada. Por exemplo, se dá algum problema, é muito mais fácil identificar qual cabo está com problema, onde é esse problema. E essa é uma das maiores vantagens do cabeamento estruturado. Bom, meu nome é Ian, Ian do Carmo Santos. Eu estou aqui para poder estar falando um pouquinho do que trata, né, a NBR 14565, que é o nosso tema. Então, quero falar aqui sobre a questão do que trata mesmo e a importância, né, da gente tá seguindo aí as normativas aí contidas nesse texto. Então, eu trouxe aqui uma pequena parte aqui, uma descrição do que seria a norma, né? O objetivo dela. Então, ela tem como escopo especificar um sistema de cabeamento estruturado para o uso nas dependências de um único edifício ou um conjunto de edifícios comerciais em um campus, bem como para a infraestrutura de cabeamento estruturado de dados de data centers, né? Então, ela cobre os cabeamentos metálico e óptico. Então, a norma ela trata do dimensionamento desse tipo de cabeamento, desse tipo de sistema, que lida aí com servidores, data centers, né, que são grandes hubs aí de informação, né, de dados, né, grandes ou pequenos, também médios, depende da edificação. Então, é algo muito importante. E há um tempo atrás, né, quando não se tinha NBR, era muito comum, né, se ver dados aí baseados nessas normas aqui, né, a NSI TIA 568, tem a 569 também, e a ISO 11.801. Então era bem comum, é comum também, até hoje. Você vê muita gente aí dimensionando, né, segundo as minhas pesquisas aí, com essas normativas. Mas com a NBR, ela
meio que caiu em desuso essas outras aqui, porque a NBR ela já traz meio que tudo que necessita, né? Entre aspas, né? Vamos dizer assim, mas grande parte das coisas que necessita aí para estar fazendo esse dimensionamento. Então, basicamente, quando você abre a norma, ela traz esses tipos de diagramas aí, com essas nomenclaturas, esses elementos aí. Você tem o CD, que significa, tá tudo em inglês aqui, para seguir a padrão, a norma das outras normas, né? O padrão das outras normas, eles mantiveram as nomenclaturas, né? Então, esse CD aqui é o distribuidor de campos, o BD ele é o distribuidor de edifício, você tem o FD, que é o distribuidor de piso, e você tem esse CP no meio aqui, que é o ponto de consolidação. Então, aí você tem no final aqui, que é o TO, que é a tomada de telecomunicações. E tem esse TE também, que é o terminal, né? Equipamento terminal. Porém, ele não entra nessa norma. Ele não é, vamos dizer assim, dimensionado a partir dela. É outra norma que vai tratar desse TE aqui. Então, a norma ela é bem, vamos dizer assim, objetiva, clara, com relação a esses termos aqui. Tem a parte de hierarquia, né? É um estudo bem aprofundado mesmo sobre isso aí. Então, um resumo, né, de tudo isso que eu falei, da questão da familiaridade com a relação com essas outras normas. Ela serve para dimensionar cabeamentos estruturados e ela também abrange cabeamento metálico e óptico. Então, os diagramas aparecem assim, né? Basicamente, você tem onde chegam os dados aqui, CD e o BD, né? Aqueles distribuidor de edifício, distribuidor de campos. Você tem transferência para o FD, que é o distribuidor de piso, né? Então, chega aqui os dados, a informação aqui, ela para esse ramal principal, depois transfere para esse primeiro piso, até chegar na tomada de telecomunicações, que sobe para o outro piso, sobe para o outro, assim sucessivamente. Se tivesse mais pavimentos aqui, né? Mais, talvez, espaços aqui e tal. Esse diagrama aqui, ele indica, né? Para onde que segue a linha, né, de transmissão. Então, a norma ela é bem uma receitinha de bolo mesmo, para que haja um dimensionamento de maneira correta, né? Para que o profissional que esteja envolvido ali, ele não se perca, né? Nos cálculos e faça algo de errado. Então, tipo assim, muitos viram e falam assim, mas a norma não é lei. Cara, mas se for olhar, indiretamente ela é sim. Porque se o cara tem a norma disponível ali, ele não usa, não segue ela para dimensionar, ou vai de cabeça, vai, né, sei lá, da experiência dele, sei lá, que pode se passar na cabeça de alguém, mas se ele não segue isso aí e acontecer algo de ruim, ele cair numa fiscalização e o serviço dele tá feito errado, não está feito de acordo com a segurança, né, os parâmetros né, de coeficiente de segurança e tudo mais, ou acontecer algo de muito grave, ele pode ser responsabilizado, ele pode responder judicialmente, né? Pode ir lá receber uma multa. Então, é lei sim, né? É muito importante. Então, os cálculos que envolvem aí são bem profundos, né? É algo que não entra muito no nosso curso de engenharia civil, é mais aí para a turma de elétrica, para a turma de engenharia da computação. Eu mesmo tentei dar uma lida lá, uma olhada. Cara, é bem complexo, bem complicado, mas basicamente o que eu consegui extrair da norma, né, e dos textos relacionados a ela é isso. Então, serviu de aprendizado para mim, achei interessante, um tema que eu não conhecia antes, fui conhecer estudando aqui para esse trabalho. Então, é isso aí, muito importante. Bom, eu vou falar sobre as consequências do descumprimento da norma. De antemão, a Anatel é o principal órgão fiscalizador, a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel, ela atua perante uma notificação ou denúncia para com alguma empresa que não esteja dentro das exigências. Então, essa empresa ela recebe um prazo para revisar toda a estrutura de cabeamento e caso não venha a se adequar, ela recebe uma multa que pode progredir para um fechamento por crime contra o bem-estar público. Outra consequência do descumprimento da norma é a falta de auxílio e segurança. Algumas empresas, elas
em busca de economia, elas acabam realizando instalações improvisadas, que não contam com profissionais qualificados, às vezes reaproveitam estruturas antigas e não usam material de qualidade. E a norma 14565, como qualquer outra, ela traz as instruções para auxiliar os profissionais a levar mais segurança e traz mais qualidades para os projetos. E isso garante que a estrutura de cabeamento seja durável, ou seja, dê conta de todas as necessidades do local e não coloque nenhum aparelho ou usuário em perigo durante o uso. Outras consequências do descumprimento da norma são a difícil identificação de falhas. Outros modelos de cabeamento, eles acabam sendo muito improvisados e desorganizados. Nessa parte de improviso, temos também o retrabalho. Tem que sempre dar manutenção, altos custos com manutenção que são recorrentes. Bom, pessoal, após entendermos o que é o cabeamento estruturado, quais suas características, quais as normas que regem sua execução, nós vamos falar sobre os principais problemas que ocorrem no cabeamento não estruturado. Ou seja, em outras palavras, a gente pode entender como as desvantagens de não aplicar o cabeamento estruturado. Basicamente, essas desvantagens giram em torno de 3 pilares, os quais vão se subdividir em diversos outros problemas. Então, quais são esses 3 pilares? Primeiramente, podemos falar dos gastos elevados, seja na hora da execução do sistema ou na realização de possíveis manutenções. Segundamente, podemos falar da perda de qualidade do sistema, ou seja, um sistema estruturado apresenta uma eficiência de operação maior do que um sistema não estruturado. E, por fim, a perda de tempo. Montar ou identificar um sistema desordenado e sem padronização gasta muito mais tempo do que um sistema ordenado. Então, aqui no próximo slide, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre quais são esses problemas e vou citar alguns tipos de exemplo. Então, vamos lá. Primeiramente, temos a dificuldade na manutenção. Vamos supor que uma determinada empresa tenha a utilização do sistema de dados e, por algum motivo, ela necessite de manutenção. Quando alguém for prestar esse tipo de serviço, ela vai perder muito tempo para identificar onde está o problema ou o que está ocasionando. E, consequentemente, isso vai gerar um custo maior para realizar essa execução. Que entra no nosso segundo tópico, aumento do custo da instalação. Nessa imagem ali representada pelo antes, a gente pode identificar que tem a sobra de cabo, às vezes algum cabo pode ter sido passado e não identificado, então não utilizado. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que um sistema não estruturado tem um custo de implementação muito maior do que um sistema estruturado. Nosso terceiro tópico, performance piorada e imprevisível. No sistema não estruturado, a gente não consegue determinar qual a eficiência do nosso sistema. Dessa maneira, a gente pode acabar tendo que hiperdimensionar ele, aumentando também o custo dele e diminuindo sua eficiência. Nosso quarto tópico, pouca flexibilidade para mudanças e alterações. Como a gente não tem uma padronização, uma identificação, tem uma dificuldade muito grande de implementar novos elementos nesse sistema. Dessa maneira, por exemplo, caso você queira realizar uma ampliação do seu sistema, você vai ter que gastar com uma nova infraestrutura e isso vai acarretar um aumento do custo na sua execução como um todo. Outro tópico importante é a impossibilidade da redundância, ou seja, em cabeamento estruturado, a gente pode passar duas infraestruturas, mantendo uma principal e uma segunda secundária. Dessa maneira, por exemplo, caso ocorra algum problema na principal, automaticamente essa infraestrutura secundária ela pode ser utilizada para resolver o problema. E no caso do cabeamento não estruturado, ele não tem essa permissão de ser executada essa infraestrutura secundária. E por fim, a gente pode falar da baixa variedade de equipamentos. Por que a gente pode falar disso? Num sistema não estruturado, como a gente não tem padronização, não tem identificação de cabos,
a variabilidade de equipamentos, até mesmo de marcas, é muito reduzida, porque fica difícil a comunicação entre aparelhos de diferentes, tipo, funcionalidades, aparelhos de diferentes marcas. Então, de maneira geral, a gente apresenta que o cabeamento estruturado tem muita mais vantagem do que executar um sistema bagunçado, ou seja, de cabeamento não estruturados. Bem, em resumo, o cabeamento estruturado é um método padronizado de cabear uma rede, onde leva em consideração as normas de segurança, as boas práticas e o maior aproveitamento dos recursos dos equipamentos. Com isso, a norma pode ser entendida como um documento que vai auxiliar os projetistas e os instaladores a realizarem suas especificações corretamente, a fim de garantir uma durabilidade, segurança, consistência operacional, suporte de TI, promover um ambiente mais limpo dentro da empresa, assim como padronizar a instalação, eliminando as possibilidades de acidentes, facilitando para o manuseio de mudanças, incrementações e ou atualizações. Pois uma triste realidade dentro do setor TI são as muitas práticas que beiram a improvisos mal feitos e gambiarras estranhas. Deve-se ter em mente que, ao seguir as normas de cabeamento, garante não apenas a segurança e a prevenção contra problemas técnicos que podem deixar o sistema inoperante, mas também que a infraestrutura funcione a longo prazo e esteja pronta para novas tecnologias, ajudando ainda mais a empresa a ser muito mais produtiva, pois com ele as chances de erro são mínimas, o que dá muito mais tranquilidade para os trabalhadores da empresa e seus colaboradores.